Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 19 de janeiro de 2015. Pois bem, assumiu aqui em Teutônia, hoje está assumindo, na verdade, o novo pastor sinodal, Gilcinei Tetzner, que conta suas expectativas e diz que o tema do ano dá ênfase à comunicação do Evangelho. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Muito obrigado, muito bom dia a ti, ao ouvinte. Obrigado pelo acolhimento aqui. O senhor é um pastor bem jovem, né? Mas tem uma missão grande pela frente, mais uma missão nessa função que o senhor escolheu, né, pastor? Eu agradeço pelo jovem, quando eu estou no meio da gurizada, e eles dizem que eu não sou mais tão jovem assim, né? Mas eu tenho 35 anos, 10 anos de pastorado, e estou assumindo então a tarefa aqui no Vale Taquari como pastor sinodal. Bom, o senhor assume na prática a partir de hoje, né? Na prática assumo hoje. É engraçado, a gente tem algumas datas nessa caminhada que contam a história, né? A eleição aconteceu em setembro numa Assembleia Sinodal. Depois nós tivemos em novembro a data da investidura, que é um culto formal onde todo o trabalho é colocado sob a bênção de Deus. Depois veio o período de férias, né? O pastor Marcos Bechert atuou ainda até o final do ano como sinodal, e agora, depois do período de férias, então, a data que efetivamente se dá o início do trabalho no sínodo. O senhor é natural de onde, pastor? Eu sou natural do Espírito Santo, uma pequena cidade chamada São Gabriel da Palha, que fica no norte do estado. Espírito Santo tem o senhor, pelo sobrenome, é origem alemã, né, obviamente. O Espírito Santo tem uma região bastante forte de origem alemã. Eu me recordo que meus pais, que dançam nas danças típicas alemãs em Paverama, foram um ano para o Espírito Santo e se encontraram lá com diversos descendentes alemães e pomerâneos, se eu não me engano, também, né? Lá no Espírito Santo tem os pomeranos e também a imigração italiana é muito forte no estado. O que aconteceu lá foi o seguinte, que eles tinham que impedir, o governo tinha que impedir que os mineiros chegassem ao litoral com toda a riqueza de Minas Gerais, sem passar pelo porto da Bahia ou do Rio de Janeiro. E acontecia isso, né? O pessoal estava passando lá pelo Espírito Santo e estava saindo com as riquezas do Brasil sem passar por esses portos. Aí eles disseram, não, vamos encher o Espírito Santo de gente. E aí então aconteceu nesse contexto todo aí da imigração, vieram para lá alemães e italianos. E assim como no Rio Grande do Sul, nós temos lá cidades típicas alemãs e cidades típicas italianas, especialmente na Serra, na região serrana do estado, próximo à capital, próximo à Vitória. Lá a gente tem um município chamado Santa Maria de Jetibá, que ainda hoje se fala o idioma alemão, o pomerano, pelas ruas, inclusive no comércio. O mesmo acontece nos municípios italianos lá. Bom, bacana. O senhor está aqui, conhece a região, o que o senhor conhece aqui, da onde a sede da Igreja Sinodal é aqui em Teutônia, mas o que o senhor conhece da região, já está ambientado pela região aqui no Vale? Já, para o Rio Grande do Sul eu vim em 97. Eu já vim com o intuito de estudar teologia, e assim eu fiz toda a minha formação, que foi intercalada por um estágio no Paraná, um intercâmbio na Alemanha. E então em 2005, no dia 15 de janeiro de 2005, então há quase exatos 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu cheguei aqui no Vale Taquari, e desde então atuei como pastor na Paróquia Evangélica de Estrela. Então, 10 anos eu estou aqui no Vale Taquari, especialmente a partir de Estrela. A minha esposa também é pastora, a pastora Ângela, atua junto comigo lá. E nesses 10 anos deu para conhecer bastante aqui do Vale, especialmente através do trabalho realizado pelo Sínodo, das ações sinodais, dos eventos, das reuniões que acontecem em diferentes lugares, em diferentes comunidades, né? Então, com 10 anos aqui no Vale, estou assim bastante ambientado, e com o trabalho do sínodo eu também já tenho uma certa familiaridade, porque então eu estou como vice-sinodal desde novembro de já há um ano e um pouquinho, né? Desde novembro de 2013. Bom, o sínodo é composto por 59 comunidades que integram as 15 paróquias do sínodo do Vale do Taquari. Qual é o tamanho do desafio? Explica um pouquinho pra gente como funciona essa, me permite se o termo for errado, me corrija, essa divisão, essa
essa divisão de sínodo, de paróquia. Eu sou católico, a gente entende como são as nossas arquidioceses, católica e seminarista, dioceses e arquidioceses. Na igreja evangélica, na igreja luterana é um pouco diferente. Explique para nós um pouco, por gentileza, como funciona essa divisão, o que é o sínodo, o que são as paróquias, a divisão nesse contexto geral. Quando a gente olha para os documentos da igreja, da ISLB, lá está escrito assim que o sínodo é a estrutura descentralizada da ISLB. O sínodo, ele é um braço, né, da direção nacional da igreja nas diversas regiões do nosso país. Então, a gente começa assim com este conceito, né, de que o sínodo é uma estrutura descentralizada da direção nacional da igreja. Aqui no Vale, a gente entende assim, e em todo o Brasil é assim, que a missão, né, o trabalho pastoral, de fato, ele acontece na comunidade, ele acontece nas comunidades. Algumas comunidades se reúnem numa paróquia. Isso é bastante semelhante, né, ao modelo católico. Exato, é o modelo católico, exato. E essas comunidades, então, que estão reunidas numa paróquia, elas são conduzidas pastoralmente por um ministro, uma ministra, né? Pastor, pastora, catequista, missionário, missionária, diácono, diácona. As 15 paróquias, então, aqui na região, elas compõem o sínodo. Então, o trabalho pastoral, ele vai acontecer nas comunidades. A função do sínodo, ela é de acompanhar essas comunidades, é de oferecer formação, é de oferecer seminários, é de estar ao lado delas como um instrumentalizador, um alavancador para que ela realize a sua missão melhor, né? Por exemplo, olha, está lá a paróquia evangélica de Estrela e eles estão sentindo que falta visitação na sua paróquia. Mas são 5.000 pessoas e tem 2 pastores, não tem como realizar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai lá na comunidade, nós vamos ajudá-la a fazer um planejamento. Aí nós podemos oferecer um curso para essa comunidade como de formação de visitadores, né? Então, essa é a tarefa do sínodo, né? De se colocar ao lado das comunidades como um instrumentalizador. Além disso, o sínodo, então, quando olha para todas as comunidades, para as 15 paróquias, 59 comunidades, ele tem a tarefa, assim, de também zelar pela unidade, né? Zelar para que haja um testemunho que seja coerente nessas 15 paróquias. E um grande auxílio nisso é o tema do ano que a igreja propõe a nível nacional, né? Você coloca lá um cartaz, você coloca uma meta para todas as comunidades. Então, essa é um pouco assim a função do sínodo aqui, de ser um instrumentalizador, um alavancador para que as comunidades realizem bem a sua missão e façam isso assim no contexto da unidade da igreja. Perfeito. O pastor sinodal, quando ele atinge esse estágio, ele se desvincula da paróquia, ou o senhor segue vinculado à paróquia lá de Estrela, ou agora simplesmente é pastor sinodal e esse vínculo se perde, ou por um determinado momento vocês perdem esse vínculo, ou segue vinculado a uma paróquia também, pastor? A gente, como pastor sinodal, assume o sínodo integralmente, ou seja, não está mais vinculado a uma paróquia, nas atividades daquela paróquia, celebração de cultos, ofícios, enfim, né? Dedica-se integralmente à atividade do sínodo, até porque a demanda é bastante grande, né? Não daria para conciliar as duas coisas. Perfeito. Nós vivemos um momento, falando a nível de mundo, né, pastor, onde a fé tem sido aí motivo de tantos debates ao redor do mundo. Aqui no Brasil e na nossa região, nós vivemos um momento, também foi até inclusive um dos temas, uma das abordagens que se fez aqui no Jornal Informativo, também na matéria ao qual o senhor está sendo recebendo as boas-vindas da comunidade. Mudou muito a questão de religião a nível de Brasil, a nível de mundo. O advento das igrejas evangélicas, das evangélicas pentecostais especialmente. Esse perfil da comunidade hoje, tanto na católica, na evangélica e em outras religiões, esse perfil comunitário, ele se alterou muito nos últimos anos. O senhor está preparado para
também vivenciar essa mudança desse perfil comunitário, se é que é possível chamá-lo assim, pastor? A igreja ela não consegue se desvincular do mundo, né? Exato. Assim como o mundo vai mudando, as mudanças do mundo elas afetam diretamente a igreja. Né? Aqui no Vale do Taquari, a nossa igreja está presente há mais de 150 anos e algumas coisas na sua estruturação, na sua organização como igreja, ainda é reproduzido de bastante tempo atrás. Especialmente a sua forma de organização, a sua membresia, né? Isso ainda a gente consegue reproduzir. E eu coloco isso como algo muito positivo, né? Porque mesmo com as mudanças dos tempos aí, a gente vai conseguindo manter uma organização eclesial que vai perpassando o tempo. Outras coisas a gente não consegue mais reproduzir como se fazia no passado, e a gente tem a tarefa sim de ser uma voz crítica, penso eu, para dentro das mudanças que o mundo vai trazendo, mas ao mesmo tempo de acompanhar essas mudanças, especialmente naquilo que diz respeito à expectativa das pessoas. A expectativa dos casais jovens, a expectativa dos jovens em si, né? Antigamente o pessoal brinca assim, né? Olha, antigamente o pastor vinha lá com uma varinha, né, na mão para fazer o ensino confirmatório. O ensino confirmatório era em língua alemã. Hoje a gente trabalha o ensino confirmatório mais na questão da convivência, de cativar, de conquistar o jovem, né? E as nossas celebrações, elas pretendem atender o anseio do jovem também. Enfim, a igreja ela tem que acompanhar a mudança. Enfim, ela vai mudando naturalmente de acordo com a sociedade, de acordo com o mundo também. Bacana, 8 horas mais 18 minutos. Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, experiências, conhecimento, profissão. Você, como razão de tudo, Colégio Teutônia, matrículas para 2015 abertas. Bom, pastor, queremos te desejar aí que seja muito bem-vindo, muito bem acolhido. Já é acolhido há 10 anos pelo Vale do Taquari. Tenho certeza que não terá maior dificuldade em fazer esse trabalho a nível de região também. Só destacando, a partir de hoje, o senhor é o pastor sinodal, já esses eventos que aconteceram no passado, quando o senhor teve a investidura realizada dia 23 de novembro. Enfim, seja muito bem-vindo, bom trabalho para o senhor. Conte com os microfones da Rádio Tirol FM, quando tiver algum comunicado, quando quiser nos fazer uma visita, sinta-se em casa e sucesso nesse nessa nova etapa, tenho certeza que ela começa agora e que venha recheada de muita fé e sucesso acima de tudo. Obrigado pelo senhor ter vindo até aqui conosco, bater esse papo. Tenha uma boa semana e uma boa segunda-feira. Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de conversar e deixo aqui esse convite para as pessoas também virem ao nosso encontro. No sínodo estamos sempre com as portas abertas, não apenas quando falamos em sínodo, não apenas aos luteranos, mas toda a sociedade aqui do Vale, especialmente Teutônia, será muito bem acolhida lá, e rogamos que seja um trabalho muito abençoado, um tempo bom para a igreja aqui no Vale. Muito obrigado pela acolhida aqui, Marcos Vinícius. Um grande abraço.